Como a gente já informou do início do nosso jornal, hoje tem entrevista e a gente recebe a vice-governadora eleita Jade Romero e ela vem trazer aqui, fazer uma análise também os projetos que tem à frente da vice-governadoria. Bom dia, vice-governadora. Bom dia, Nonato. Agora eleita. Agora eleita. Grata satisfação poder retornar aqui, né, a Jangadeiro, para a Band News, para essa entrevista. Agora sim, eleita, né? A gente esteve aqui discutindo alguns projetos lá no início da campanha. Acho que a primeira entrevista que eu dei durante a campanha, já oficializada candidata, foi aqui para você e uma grata satisfação então, poder retornar. É pé quente. É pé quente. Um dos compromissos de campanha que a senhora falou, e o governador também falou, é ter metade do secretariado composto de mulheres. Seu nome está colocado nessa composição ou vai permanecer como vice-governadora? Não, eu acredito que esse compromisso, Nonato, e um bom dia também a todos que nos acompanham, né, uma satisfação também tê-los aqui conosco. Essa composição do secretariado de, no mínimo, 50% de mulheres, ele é importante para colocar a mulher, né, no centro dessas decisões. Nós temos várias mulheres técnicas dentro do governo, dentro dos partidos políticos também, né? As mulheres, na sua maioria, já são chefes de família, já têm cargos do empresariado, nos mais diversos setores. Então, eu acredito que essa paridade ela é muito justa e ela é necessária também para colocar a mulher como centro dessa decisão, né? O papel de um líder é formar novos líderes, né? E o nosso objetivo é fortalecer também as lideranças femininas, né, para que a gente tenha assim, mais mulheres nesse centro da decisão e muito em breve também mais mulheres candidatas, né, que também um objetivo. E se a senhora fosse convidada para dividir a vice-governadoria e com uma secretaria, seria de bom aceito? Eu acredito que essa questão é uma decisão que tem que ser tomada pelo governador Eumano, né? Como eu sempre ressalto, tenho uma militância política de mais de 20 anos, mas eu também sou uma técnica, né? Sou formada em gestão pública, especialista em políticas públicas, faço mestrado em administração pública, já fui secretária de participação popular, fui secretária executiva do esporte no governo do Camilo Santana. Então, eu tenho certeza que eu reúno os critérios técnicos também para desempenhar o papel que o Eumano me delegue. Mas eu acredito que nós temos muitos bons nomes, né, de mulheres e de homens também, para ocupar essas secretarias. A vice-governadoria também tem os seus projetos próprios, né, tem muitos projetos de combate à violência na juventude, a violência contra as mulheres. Durante essa campanha, a gente fez um diálogo muito forte com a juventude, em especial com as mulheres, né, eu vi as mulheres abraçando a nossa campanha aqui em Fortaleza, na região metropolitana e também no interior do estado. Então, eu acredito que esse público vê em mim, né, uma pessoa que para trazer essas respostas, né, para trazer a articulação dessas políticas. Em relação a essa questão do secretariado, isso ainda está sendo discutido, né, isso tem que ser discutido com toda a nossa base. Nós somos um grupo muito plural, né, que a gente sempre pautou as nossas decisões no diálogo. Foram várias pessoas, várias lideranças que caminharam conosco durante essa caminhada. E nesse momento a gente também está priorizando a eleição do presidente Lula, né, que a gente acredita que é o melhor projeto para o Brasil e para o estado do Ceará. Então, nesse momento, essa é a nossa prioridade. E essa composição também, a eleição também do presidente, ela também pode mudar uma composição de um secretariado. Então, a gente ainda está aí, né, só tem 3 dias, né, da eleição. Ontem o Eumano e o Camilo estiveram em São Paulo, né? Em São Paulo com Lula, na reunião com Lula, né? Então, nós estamos aí estruturando a nossa campanha, que durante esse mês, junto aos prefeitos, na segunda-feira nós vamos fazer uma reunião com prefeitos, ex-prefeitos, lideranças que vão votar no Lula. Então, o nosso foco realmente está nessa questão da eleição para o governo federal. Aliás, além da vice-governadoria, o MDB pretende pleitear outros cargos na composição dessa nova gestão? Nonato, isso faz parte, né, dessa composição. O MDB participou do governo do Camilo Santana e, obviamente, também participará
do governo Elmano, junto com os demais partidos que comporam, né, esse arco de alianças aí em apoio à candidatura do Camilo para o Senado, do Elmano para governador, comigo, que sou do MDB, na vice. Muito bom dia, vice-governadora. Prazer recebê-la. Na última entrevista, eu acho que eu estava de férias e aí não consegui acompanhar, né? Prazer, parabéns pela eleição. Falar um pouquinho ainda dessa composição de governo. A senhora e o governador, agora o governador Elmano, conversaram com a governadora Isolda, né? Como é que deve ficar essa composição, essa transição, na verdade, de governos, não só em relação às secretarias, mas em relação ao todo? Sim, vai ter uma transição, né? Eu acredito que muito tranquila. A Isolda é uma grande estadista, né? Uma mulher séria, transparente, que tem um trabalho muito forte na educação do nosso estado, é uma referência para o país, né? E a gente teve uma conversa muito tranquila e essa transição ela vai ocorrer, como eu disse, pós-eleição para o governo federal, porque essa conjuntura ela pode mudar também o cenário aqui, né, para o nosso estado. Então, nesse momento, a nossa prioridade é realmente dar o apoio ao presidente Lula, né, nós que caminhamos aí durante esses 45 dias, levando a mensagem de um Ceará 3 vezes mais forte, com Lula presidente, Camilo senador, Elmano governador. Nós estamos arregaçando as mangas, nos organizando para realmente, nesses próximos dias, seguir nesse trabalho, né, intenso. Né? O Ceará tem um lado, né, e as pessoas... O Lula já teve aí, se eu não me engano, 66% dos votos aqui no estado do Ceará. Nós queremos ampliar, né, essa votação, principalmente diante do que a gente tem visto aí, do posicionamento do atual presidente. Eu acho que aí é que vira mesmo uma questão de honra mesmo, para a gente mostrar a nossa força, a força do nosso povo, a força das pessoas que acreditam sim que o presidente Lula é a melhor opção para o Brasil e para o nosso estado. Então, realmente essa é a nossa prioridade. E após passada essa eleição, também já está pertinho, já é no final do mês, a gente vai sim iniciar a transição, mas nós já estamos também acompanhando alguns projetos, né, recebendo algumas pessoas para que essa transição ocorra de uma forma muito tranquila, e a gente sabe que é assim que vai acontecer. A governadora Isolda, como a senhora bem citou, já tem um histórico e essa marca, né, na educação aqui do Ceará. A senhora tem um histórico já com o lado do esporte. Qual é a marca como vice-governadora que você quer deixar? Eu acredito que esse diálogo, como eu falei com o Nonato, né, aqui, em relação à caminhada mesmo ao lado da juventude e das mulheres, eu acredito que existe uma esperança muito grande desse público por uma questão de identidade. Né? Eu fui a única candidata mulher de todas as chapas ao governo. Então, eu recebo por dia centenas de mensagens relacionadas à política de mulheres e à política de juventude. Então, eu acredito que eu tenho uma responsabilidade muito grande com esses dois públicos e acredito que essa será uma marca não da Jade, mas do governo. Né? E quando a gente está falando aí da política de mulheres e da política de juventude, a gente está falando de autonomia financeira, né? de mercado de trabalho, da geração de emprego e renda, que é uma das prioridades do nosso governo. O Elmano, por onde tem passado, tem falado que essa é uma das questões mais urgentes, né? do nosso povo, né? De poder voltar a ter um mercado. Né? O Ceará já vem até indo na contramão, né, da questão do emprego. Né? O Brasil tem aumentado o desemprego, o Ceará vem na contramão, gerando novos postos de trabalho, mas a gente quer ampliar ainda mais. E para isso a gente sabe que precisa atrair investimentos, ter um bom diálogo sempre com o setor produtivo, né, do nosso estado, buscar também investidores de fora, atrair empresas para cá, capacitar os nossos jovens, as nossas mulheres, os cearenses como um todo, para essas vagas de trabalho. Então, eu acredito que a questão da geração do emprego e renda realmente é uma prioridade do governo. E eu acredito que um grande líder, o grande estadista, ele deve ter marcas de gestão, né, e não marcas pessoais. Né? Obviamente que existe uma identidade maior de um determinado público, né, com o político, né, com o gestor, mas nós temos prioridades e a minha prioridade é poder ajudar o Elmano naquilo que ele
considerar mais relevante, onde ele quiser que eu ajude. Eu gosto muito de trabalhar, eu amo o serviço público. Durante essa campanha, fiz uma agenda toda sozinha, né? Assim, sozinha, ele indo para um lugar e eu indo para o outro. A gente conseguiu... Era para dividir os espaços, né? Conseguir alcançar o maior número de municípios, de pessoas. Então, eu tive toda a confiança, toda a liberdade durante a campanha para agir de uma forma, né, muito tranquila junto aos municípios. E eu tenho certeza também que ele vai me delegar a função que ele assim melhor entende. E eu também vou ter toda essa responsabilidade, também com essa liberdade, por ter uma relação de extrema confiança entre todo o nosso grupo. Havia um certo indício de que as eleições aqui no Ceará pudessem ser definidas no segundo turno. Lhe surpreendeu essa vitória logo no primeiro? Nonato, o povo é o senhor da razão, né? É o senhor do voto, são as pessoas que decidem. Se eu disser que eu fiquei 100% surpresa, eu vou estar mentindo. Porque como eu andei muito no interior do estado e vi nessa última semana, principalmente, uma onda, uma campanha que crescia muito, né? As pessoas abraçando a campanha. E muitas vezes eu me perguntei, poxa vida, será que isso não vai ser no primeiro turno? Porque realmente era uma campanha que estava muito forte, a campanha muito forte ao lado das pessoas. Mas a gente estava preparado para realmente ir para um segundo turno. Mas eu não me surpreendi 100% não, porque nessas minhas andanças aí no interior do estado... Tinha visão de como estava a manifestação de eleitores. Sim, eu sempre participei de campanhas majoritárias, né? Mais nos bastidores. Então, já foram 6 campanhas majoritárias que eu fiz parte. Então, a gente vai refinando, né, o nosso olhar, né, sobre o que é que está acontecendo. E eu tive realmente essa impressão que a campanha tinha virado uma onda. A vinda do Lula também aqui a Fortaleza foi muito importante, mas são vários fatores, né, que se reúnem, e eu não vou dizer que me surpreendi 100%, porque eu realmente vi uma campanha muito forte, muito grande, com as pessoas abraçando, né, as nossas ideias, o nosso diálogo. Então, ali na última semana, não vou dizer também que era o esperado, mas eu não me surpreendi 100% não, porque eu vi que as pessoas realmente estavam abraçando a campanha. Como a situação do PT foi satisfatória em todo o Nordeste, certamente o candidato presidente Lula não deve vir aqui, deve atuar principalmente nos estados onde o seu opositor saiu-se melhor, é isso? Nonato, ou deve vir ainda? Eu não sei, de verdade não sei, porque o Elmano esteve com o Camilo ontem lá, né? Eu fiquei aqui em Fortaleza e não tive ainda com eles, não tive contato para saber. Mas, por estratégia, muitas vezes a gente precisa reforçar nos locais que já existe uma disposição, né, de votar. E a gente sabe que o Nordeste é muito importante. A gente tem sim como ampliar ainda a votação do Lula aqui, principalmente quando a gente vê uma fala, como a gente viu aí do presidente, né, dizendo, até desmerecendo a educação do nosso povo, desmerecendo a evolução que nós temos tido, né, quando fala que o Nordeste elegeu o Lula por conta relacionada à questão do analfabetismo, uma fala xenofóbica, querendo separar, como se o Brasil não fosse um só. Então, e até me pergunto, né, o que é que ele fez como presidente, né? Assim, a gente vê, na verdade, que o Camilo fez muito sem ter o governo federal. Né? Quando a gente é eleito, a gente tem que governar para todo mundo, para quem vota na gente e para quem não vota. E por uma questão ideológica, né, o Nordeste ficou à mercê das políticas do governo federal. Então, quando ele ataca o povo nordestino dessa forma, né, quando ele ataca a nossa inteligência e, por outro lado, também não fez nada, a gente não consegue apontar uma única universidade sequer, né, uma única política
que foi realizado por esse governo para ir na contramão dessas desigualdades regionais que não são de hoje, né? São desigualdades regionais que, se a gente for olhar na história, houve em 1915, houve em 1932, são desigualdades que vêm sendo, sim, saneadas ao longo dos anos, né? Mas que, infelizmente, a gente tem um governo federal que esqueceu do Nordeste, esqueceu do estado do Ceará. E ainda faz esse ataque de uma forma muito... discriminatória. De forma feia mesmo, né? Em relação à nossa gente, em relação à nossa educação. Foi aqui do estado do Ceará que nasceu o programa da alfabetização na idade certa, que é referência para o Brasil todo. É aqui no Ceará que tem, das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão aqui. Né? Então, ele nunca teve um diálogo com os prefeitos, né, para rever essa questão do pacto federativo, de conversar com os governadores, independente dos governadores não serem alinhados com que ele, ideologicamente com ele, de governar para todo mundo e ver o que é que o governo federal poderia fazer para diminuir essas desigualdades regionais e não asseverar, como se asseverou. Se você for comparar o mapa da pobreza hoje no Brasil, o mapa da fome hoje, com o mapa de 5, 6 anos atrás, infelizmente nós pioramos. Né? Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros, irmãos nossos, passando fome. Na campanha, eu relatei uma situação muito triste que a gente viveu aqui no Cristo Redentor, pertinho aqui do Pirambu. Fazendo uma caminhada, uma senhora chegou para mim e disse: Jade, eu vou votar no Lula, vou votar no Camilo, no Elmano, porque o meu sonho é poder conseguir voltar a tomar um copo de leite por dia. Então, a fome, ela está ali, a gente está convivendo com isso no nosso dia a dia. As pessoas voltaram a abrir sacos de lixo para procurar ossos. São coisas que a gente vê no dia a dia, né? Que a gente está vendo isso, infelizmente, muito latente na sociedade. E é em todo o Brasil. Então, esse tipo de fala não contribui. Né? Eu acho que um estadista, o maior líder da nação, deveria ter responsabilidade nas suas falas, né? E não sair atacando as pessoas com finalidade eleitoreira. E nós vamos, sim, trabalhar, porque o Ceará tem lado, ao lado de Lula, presidente, e o nosso trabalho vai ser, sim, para poder ampliar essa votação dele aqui no nosso estado. Eu vou deixar aqui, vamos no intervalo bem rápido, eu vou deixar uma pergunta que tem muito a ver sobre essa retomada. O fato de a eleição ter encerrado no Ceará no primeiro turno pode dificultar a mobilização da militância visando o segundo turno? Daqui a pouco a senhora responde, 9h48. Olha, a gente estava conversando aqui no intervalo e eu perguntando aqui a ascendência política dela, se ela já vinha de famílias ligadas à política cearense. Ela me disse que não, mas ela contou um detalhe interessante, que desde pequena ela parecia converter para si o sonho de estar na área política. Como é que foi essa história? É verdade, Donato. Esses dias eu estava lembrando a minha primeira eleição de líder de sala. Uhum. Foi na 4ª série. Aí eu tava contando isso no carro, dizendo que mãe, eu quero ser líder de sala. Aí a gente foi comprar uma cartolina. Todo mundo lembra como era. Comprava a cartolina na bodega da esquina, pegava a revista, recortava as letras, né? Colava. Fazia as letras, colava. Aí vote em Jade. Aí como pergunta, e eu nunca fui candidata, né? Assim, só fui candidata, como pergunta, fui candidata a quê? Fui candidata, participei do Grêmio Estudantil, a gente fundou o Centro Acadêmico Paulo Bonavides, das Ciências Políticas, na Unifor. Então, assim, mas eu sempre tive uma vida muito ligada à política, sem ter nenhum parente político. E ela gostava do horário eleitoral? Gostava. Eu sempre assisti. E quando perguntava o que é que você ia ser? Não, eu perguntava: que lourinha bonitinha, como é teu nome? Eu dizia: meu nome é Ernesto. Essa daí só vai lembrar o pessoal que é aí perto dos 40, né? Os mais novos não pegaram essa fase, não. Apesar que ele era de extrema direita, né? De direita. Mas, né, houve uma marca, ele deixou uma marca por conta desse tipo
que ele usava na campanha. Sim, sim. Eu havia deixado uma pergunta. O fato de a eleição ter encerrado no Ceará já no primeiro turno pode dificultar a mobilização da militância visando o turno para as eleições presidenciais? Nonato, essa questão, né, é uma questão que a gente está querendo realmente organizar, por isso que a gente convocou os nossos prefeitos, nossas lideranças, vereadores, para uma grande reunião nessa segunda-feira, para que a gente possa manter, né, acesa essa chama da eleição, para que a gente mantenha, né, uma agenda intensa agora a favor do Lula. Eu sei que no que depender da gente, a gente vai sim manter uma agenda no interior do estado, aqui na capital, junto a setores estratégicos, porque o nosso objetivo é aumentar essa votação do Lula aqui no estado, né? Alguns presidenciáveis aí já se manifestaram, né? Favoráveis ao presidente Lula, e a gente quer trabalhar junto a esse eleitorado para concretizar esse voto e também fazer uma grande campanha para que a gente consiga diminuir, né, a abstenção, para que a gente consiga levar as pessoas às urnas no dia da eleição para garantir essa votação. Vai ser uma votação mais rápida, né? Porque no último domingo a gente viu aí muitas pessoas enfrentaram filas para votar, né? Então a gente quer levar essa mensagem que essa eleição é uma eleição mais rápida, né? Só vai ser um voto aqui no estado do Ceará. Então, muito provavelmente a gente não vai enfrentar a fila e chamar o eleitor para exercer, né, esse direito em uma eleição tão polarizada, né? Uma eleição tão difícil, incerta, né? Porque a gente tem que ter sempre a humildade, né, de reconhecer que as pessoas estão, sim, divididas por todo o país e que a gente precisa do nosso eleitor, né, do eleitor que acredita no presidente Lula, do eleitor que acredita que esse projeto é o melhor projeto para o Brasil e para o estado do Ceará, que ele vá às urnas votar, que ele não deixe passar, né, cada voto importa. Muitas vezes durante a nossa campanha, até mesmo com a nossa equipe, a gente organizou uma logística todinha. Às vezes chegavam, não, é só o meu voto. Eu digo, não, você vai votar, porque a gente precisa de todos os votos, né? E principalmente a questão da abstenção agora é muito importante que a pessoa vá, porque muitas vezes a pessoa diz, não vou votar no segundo turno não, que eu queria votar no meu deputado, no meu deputado estadual, federal, porque é da família, eu fui mais para cumprir. Agora sim é que é uma decisão que não é apenas da sua região, é uma decisão nacional, né? Sim, uma decisão muito importante, né? Uma decisão que precisa realmente ser chancelada pelas pessoas. Eu acredito que esse voto vai ser um voto histórico. E essa eleição é a eleição da esperança. Se não é, talvez, de repente, para alguém que, né, a gente sabe que as pessoas mais simples são as que dependem muito mais de uma política pública forte. Então, se você não quiser votar por você, vote pelos seus irmãos, né, pelas pessoas que você vê na rua que estão passando dificuldade, né, pela sociedade, pelo todo, né, porque tem muita gente que às vezes eu não preciso, todo mundo precisa da política, mas a gente sabe que hoje, né, uma política de combate à fome, uma política séria, né, dessa questão da segurança alimentar, por exemplo, que eu acredito que é uma das prioridades, né, para o governo federal. Se ela não atinge você diretamente, ela está atingindo muitas pessoas que estão próximas de você. Então, se não é por você, que a gente possa exercer o nosso direito democrático pela sociedade, pelo todo. Carla? Sempre que a gente traz aqui um líder, né, tem sempre um assunto ou outro que traz mais destaque. E no caso do governo, ontem foi assim, hoje também, nossos ouvintes aqui se pronunciando relacionado à segurança pública, a gente não pode deixar de falar desse assunto. E ontem, o governador Eumano comentou sobre a ampliação da delegacia da mulher e da prestação de uma cadeia, na verdade, que prestasse atendimento a essa mulher, tanto na geração de emprego quanto até apoio psicológico, antes mesmo do processo ali policial. Né? Como é que deve funcionar? Ele passou assim, pincelou por cima, mas eu queria aproveitar para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto de governo. Sim, a gente já tem aqui em Fortaleza, tem a Casa da Mulher Brasileira, em Juazeiro e Sobral tem a Casa da Mulher Cearense, né, que é feita pelo governo do estado. Essa Casa da Mulher Cearense, ela abraça a mulher que foi vítima de violência doméstica. E ela faz o encaminhamento dentro da casa a diversos setores.
Por exemplo, se ela quer se separar, fazer o divórcio, pedir a guarda dos filhos, tem a Defensoria Pública lá dentro. Se ela quer, ela vai denunciar o agressor. Lá dentro da casa da mulher, ela consegue fazer essa denúncia. Ela precisa de acompanhamento psicológico, faz lá dentro da casa. E o setor mais importante que eu considero dentro da casa é o setor de autonomia financeira, que é o setor que prepara a mulher para a entrada no mercado de trabalho ou então oferece o microcrédito para que ela empreenda. A gente sabe que isso é muito importante. A mulher conseguir garantir o seu sustento dos seus filhos, é o princípio básico para quebrar o ciclo da violência. Né? Muitas vezes elas evitavam separação, porque senão, se eu deixar ele, como é que eu vou viver? Meus pais não vão me receber. Havia o medo de enfrentar a vida, porque também não tinha uma atividade que pudesse lhe proporcionar a libertação. Sim, né? a dependência econômica, né? A dependência econômica manteve por muitos anos, né? Muitas mulheres em relacionamentos de violência psicológica, de violência física, de violência sexual. Né? Então, a Casa da Mulher Cearense vem com esse objetivo, né? De poder encerrar esse ciclo de violência, dando à mulher, fazendo a denúncia, fazendo acompanhamento psicológico e dando também à mulher essa autonomia financeira. E aí nós queremos ampliar essas casas, né, para outras regiões também, porque a gente vai ter também Tauá, Crateús, uma na Serra da Ibiapaba, tem outras aqui, eu tenho que lembrar que é Quixadá também, e Iguatu. São as regiões, são os municípios que a gente quer estabelecer essas casas, que elas são regionais. E onde não tiver a casa, ou onde não tiver a delegacia da mulher, a gente quer implementar também a Sala Lilás. A Sala Lilás, ela fica dentro da delegacia comum, mas com esse objetivo, de receber essa mulher, de fazer a denúncia, né, do agressor e fazer o encaminhamento dessa mulher para as políticas do Estado, né, para que o Estado possa ou capacitá-la ou dar o crédito. A gente, dentro do Ceará Cred, hoje são 100 milhões de reais, a gente quer ampliar para 200 milhões de reais e facilitar essa linha de acesso para as mulheres e para os jovens. Porque muitas vezes também a gente sabe, principalmente nós que somos mulheres, a gente tem que somar as mais diversas tarefas. Então, às vezes, para a mulher é mais fácil ela empreender, porque ela também tem que ficar com o filho no contraturno. E para isso também é tão importante a política das creches, porque para que a mulher volte ao mercado de trabalho, a gente precisa ter uma estrutura para que a mulher consiga deixar os seus filhos, a escola em tempo integral, que o nosso objetivo é que todas as escolas do ensino médio, né, todas as escolas do Estado, sejam em tempo integral, porque isso também é a garantia de que os filhos vão passar o dia durante a escola, vão ter alimentação, acesso ao esporte, uma educação de qualidade. E essa também é uma política muito importante e que é espelho para todo o Brasil. Olha, ela é bem articulada, né? Em termos de assuntos que fogem muitas vezes ao padrão do vice-governador, vice-governadora, que muitas vezes vai apenas atuar ali naquela atividade. O governador viajou, vai lá. E poucas vezes tem uma atuação frequente, presente na atividade política. É importantíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já finalizando. A campanha no segundo turno nacional pode ser uma oportunidade de reaproximação com o PDT de Fortaleza? Já há uma discussão nesse sentido internamente? Eu acredito que o diálogo, Nonato, ele é sempre, né, a melhor opção. Uma boa parte do PDT esteve, né, conosco durante essa caminhada. As pessoas, por acreditar, né, também no Elmano, por muita gratidão a tudo que o Camilo fez nos municípios, né, eu andei por quase 70 municípios e das maiores às menores cidades, todas elas têm um carinho, um sentimento de gratidão muito grande ao Camilo, tanto que o Camilo teve uma votação até maior do que a do Lula aqui no estado, né, ele se consolidou, o grande líder, o maior líder desse estado, pelo grande trabalho que fez para todos os municípios. Qualquer município que você chegue, você tem ali alguma obra, algum benefício que foi levado pelo Camilo Santana. Então, esse trabalho também já nos aproximou do PDT já desde o primeiro turno, né? Eu acredito que o diálogo é importante, o PDT já tomou um posicionamento que eu considero o mais acertado nacionalmente,
né? O governo federal que está aí, na minha opinião, na nossa opinião, ele não é opção, né, diante dos problemas que a gente está enfrentando no país hoje. Então, eu acredito que esse diálogo é salutar. Assim como a Simone também se posicionou, né? Eu me orgulhei muito de um posicionamento de uma mulher também MDBista, né, de vir também apoiar o Lula e de ter um lado e de acreditar que esse projeto é sim o melhor para o Brasil e é o melhor também para o nosso Estado. A gente está desejando boa sorte a partir de janeiro nessa nova atividade que vai marcar um tempo novo na história da política, da sua vida e da vida política também do MDB e do PT. Com certeza, muito feliz, né? Quero agradecer a cada um de vocês né, vocês que estão nos escutando, que nos deu essa oportunidade, né? A gente fez uma linda campanha ao lado das pessoas. Eu estou muito orgulhosa de tudo que a gente construiu e com muita força, com muita garra, né, de honrar cada voto de confiança desse, retribuir com muito trabalho. Parabenizar também a todos vocês da imprensa que tiveram um papel fundamental durante toda essa eleição e continuam, né, nessa jornada de trazer sempre um contraponto com a verdade, de esclarecer os fatos diante de uma era, infelizmente, ainda de tantas inverdades, de tantas mentiras. Vocês da imprensa têm um papel fundamental, vocês são um pilar da nossa democracia e vocês têm essa grande relevância nesse serviço. Então, muito obrigada a vocês da imprensa e muito obrigada também, Carla Nonato, e obrigada também a todo o sistema Jangadeiro. E obrigada mais uma vez a você que está nos escutando e que nos deu, né, nos conferiu essa grande responsabilidade, repito, honrar aí cada voto, eu, o Elmano, o Camilo, com muito trabalho, com muita gratidão a cada cearense, cada irmão cearense que acreditou e acredita no nosso trabalho. A gente agradece à vice-governadora eleita Jade Romero, que esteve conosco nesta manhã aqui no Jornal Jangadeiro. Muito obrigada, Bom obrigada dia. a todos, bom dia.